Paz do Senhor a todos. Eu sou Andresa Rodrigues, nós estamos na Conferência Missionária Índios Sem Fronteiras. Vai falando aí se o som está bom, se está tudo ok. Pode ir comunicando aí e falando com a gente como está aí a qualidade do som, da imagem, se está tudo direitinho. Nós somos na Conferência Missionária Índios Sem Fronteiras, da Associação Índio Missões. O tema é Chamados para a Colheita. Nós vamos estar aí nessa maratona na conferência que começou ontem, vai até dia 25. E o versículo e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João 4:35. Amém? Vamos estar dando início, vamos orar, apresentar esse momento a Deus. Desde ontem, às 9 da manhã, começou a conferência com a pastora Cláudia Guimarães. Essa conferência está sendo organizada pela Associação Índio Missões, na qual ela dirige. E nós vamos fazer parte aí do povo de Deus. Acho que é uma média de 39 palestrantes. Eu sou Andresa Rodrigues, estou falando diretamente de Pernambuco. Hoje essa live está saindo diretamente de Pernambuco, no Nordeste. Nós vamos estar orando, vamos dar início, que Deus possa falar aos nossos corações, que Ele possa nos encher. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o coração do missionário. Vamos apresentar os nossos corações diante do Senhor. Ele que cuida, Ele que garante todas as coisas, e é Ele que tem nos sustentado. Amém? Eu vou estar chamando o meu esposo para estar fazendo essa oração. Mas depois da oração a gente se apresenta. Vamos estar orando, apresentando diante de Deus esse momento. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Renato, esposo da Andresa. Um prazer nós estarmos juntos nessa live. Vamos ter as apresentações mais formais aí, que a gente está com a missão. Glória a Deus. E a gente vai estar fazendo uma oração no nome de Jesus, amém? Então, que essa tarde possa ser uma tarde muito abençoada e que Deus possa ministrar os nossos corações de uma maneira grande e poderosa no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós nos apresentamos diante da Tua grandeza, Deus, diante da Tua soberania, declarando, Senhor Deus, grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos cheios de alegria, Pai. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa estar conduzindo, Senhor Deus, todas essas ministrações que aqui ocorrerão. Meu Deus, ontem já foi dado início. Meu Pai, que o Senhor, meu Pai, possa estar abençoando, Senhor Deus, todas essas ministrações, meu Pai, cada ministração, Senhor Deus, e que Tu venha, Senhor Deus, falar poderosamente aos nossos corações acerca, Senhor Deus, meu Pai amado, desta obra tremenda e grandiosa que é a obra missionária, Senhor. Que arda nos nossos corações, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai amado, esse chamado, Senhor Deus, esse comprometimento, Deus, no nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas, Senhor Deus. Fala a cada coração, ministra, Deus, em cada mente, Deus, no nome de Jesus, que o Teu nome seja bendito. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vou fazer uma apresentação rápida aqui, Já falei, sou Andresa Rodrigues, sou esposa do pastor Renato, que orou aqui agora. Sou mãe da Renatinha, uma bênção nas mãos do Senhor. E desde 2016 nós servimos ao Senhor aqui em Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, cidade metropolitana, vizinha Recife, e temos nos alegrado porque nós temos uma missão neste lugar e nós queremos cumprir a cada dia a missão que o Senhor nos deu. E eu quero convidar você agora,
nós estamos aqui, os irmãos sabem que na chamada eu falei que não tinha como a gente falar do Nordeste, é a mesma coisa de falar lá da África sem ter uma música africana. Não tem como falar do Nordeste sem falar das maravilhas que Deus tem feito nesse lugar. E não tem como falar aqui do Nordeste sem o instrumento principal dessa terra, que é a sanfona. Então, nós estamos aqui com essa família abençoada do Senhor, a missão Rapadura, não é isso? Porque a missão é doce, mas é dura. Mas o nosso coração arde por ela, amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos estar fazendo a música tema, que é a colheita, juntamente com eles. É Felipe, mais tarde, no finalzinho, a gente vai estar falando um pouco daquilo que eles têm realizado. Nessa é uma família, Felipe, Damares, João, filho, agora está vindo José no ventre aí. E é assim que eles ganham homens para o Senhor, né? Com a sanfona, a voz abençoada que Deus deu a Damares, a zabumba, quem conhece a zabumba, o instrumento nordestino, e o triângulo também. É assim que eles vão pelas praças apresentando o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus por isso, amém? O Senhor tem se feito presente na vida dessa família, por onde eles passam. Eles têm apresentado o Senhor Jesus através de canções e da palavra de Deus. Vamos estar louvando esse canto com a colheita. Cante com a gente. Vozes que clamam e qual é o caminho do meu Salvador? E tá nas praças, nas ruas, estanques.
essa palestra. Que Deus possa estar falando aos nossos corações, que Ele possa nos usar nessa tarde para estar alcançando os corações. A começar pelo meio dessa hora, eu me apresento diante do Senhor, que o nosso Deus poderoso, Ele possa se fazer presente neste lugar e aí, onde você estiver, nós possamos sentir a presença do Senhor, porque Ele se importa com o que está no nosso coração, Ele se importa com aquilo que nós temos vivido. Ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar através de nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, desde ontem, começou a conferência Ide Sem Fronteiras. E desde ontem Deus já tem falado aos nossos corações. Nós ouvimos a pastora Cláudia, a visão que Deus tem dado a ela, e tem levado e levantado crianças intercessoras, tem levado a palavra do Senhor e incendiado os corações, por onde ela passa, ela tem incendiado os corações, tem sido um instrumento nas mãos do Senhor. Tudo é para Ele, tudo é dele, vem dele, amém? Esse aqui, esse coração, nos foi entregue na última viagem para a África, organizada pelo Luiz de Missões, juntamente com a pastora Cláudia, que sempre vai à África fazer essa obra maravilhosa, que é a implantação da Escola Refúgio. Então, desde 2016, Deus nos trouxe para Pernambuco, meu esposo veio a trabalho, eu sou professora da rede municipal do Rio, nós somos do Rio de Janeiro, e quando chegou, no final de 2018, aí o trabalho havia encerrado por aqui, nós estávamos para voltar para o Rio, quando Deus nos presenteou uma obra maravilhosa nessa terra. Por isso que não tinha como falar do Nordeste sem mostrar um pouco das maravilhas que Deus tem feito nesse lugar. Esse louvor alegre, essa música maravilhosa que não encontramos em toda a parte do Brasil, esse povo alegre que ama servir o Senhor. Deus tem nos dado esse presente de estarmos aqui. Nós estamos aqui desde 2016, final de 2018 nós já estávamos com o caminhão tudo pronto para retornar para o Rio, porque a obra tinha encerrado aqui, a obra da empresa, qual ele fazia parte, e Deus mudou todas as coisas. Ele nos trouxe para essa igreja onde nós estamos hoje, que fica em Jaboatão dos Guararapes, cidade metropolitana, vizinha de Recife, aqui em Pernambuco. E nós estamos aqui, ele está pastoreando essa igreja, a Igreja Batista Missionária em Barra de Jandaia. E em final de 2018 também, eu entrei para a equipe que estaria fazendo essa expedição para a África em 2019. Em 2019 nós tivemos com a pastora Cláudia, foi Flávia, Andresa, várias tias do Ministério Infantil e que também eram professoras, para estar treinando professoras em Moçambique, e nós pudemos contemplar e participar da inauguração da Escola Refúgio na cidade de Nampula, uma obra maravilhosa. Acredito que o pastor Carlinhos deve estar por aí assistindo, um nordestino abençoado do Senhor, daqui do Rio Grande do Norte, terra maravilhosa, e esse nordestino, corajoso do Senhor, foi para a África e tem feito grandes coisas, ele e a família dele. Eles construíram a escola, a pastora Cláudia implantou a metodologia do refúgio lá, e nós podemos contemplar todas essas coisas. E este ano, agora, dia 8 de novembro, nós estamos embarcando para Rio Grande do Norte, no sertão do Rio Grande do Norte, onde vai ser implantada mais uma escola refúgio. Glória a Deus por isso, amém?
E nós, nessa hora, vamos estar falando um pouquinho sobre o coração do missionário. A gente sabe que hoje, muitas igrejas, o contato que muitas igrejas têm hoje com o missionário, geralmente é uma vez por mês. Nós já vimos isso acontecer em muitas igrejas, uma vez por mês, às vezes em setembro, tem aquele evento, e os missionários vêm e contam suas histórias, e a igreja fica maravilhada e sempre, regozijando no Senhor por aquilo que Deus fez, mas ao mesmo tempo a igreja não se sente parte dessa missão. Então nós vamos pensar um pouquinho hoje, sobre esse chamado, sobre aquilo que Deus colocou na mão de cada um de nós para estar realizando na obra dele. Será que esse chamado é só para alguns? Será que é apenas um chamado onde você pode escolher se vai ou não? Será? O Senhor vai falar grandes coisas aos nossos corações hoje. Nós queremos estar com o coração aberto para entender que todos nós temos uma missão no reino de Deus. Amém? Ontem Carol falou sobre o reino de Deus. Ontem pastor Jean falou sobre de que forma a missão acontece. Ela é simultânea, ela acontece aqui, do outro lado da rua aqui, a gente tem feito missão. E também ao redor do mundo, através dos missionários que a gente apoia, nós temos realizado essa missão. Amém? Depois vocês falam aí se está tudo certinho. Deu alguns problemas técnicos aqui. A gente chegou bem cedo, mas mesmo assim deu alguns problemas. Você pode estar falando aí se está tudo ok, Está tudo ok? Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos estar aqui agora falando um pouco sobre essa obra missionária, sobre aquilo que Deus tem feito nos nossos corações. Coloquei aqui: todos os crentes convictos recebem um chamado. Na verdade, foi uma ordem que já nos foi dada. E nós vamos estar lendo a grande comissão em Mateus 28, 18. Mateus 28, versículo 18, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa foi a ordem dada pelo Senhor. Se você for pensar nesse chamado, o chamado já nos foi dado. O chamado foi dado a toda a igreja. O chamado foi dado a todos nós. Quando Cristo falou, ide ou vá e façam discípulos. Ele nos deu essa ordem. E muitas vezes nós temos deixado para lá. Não temos atendido esse chamado. Esse chamado está relacionado com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Todos nós temos algo a realizar na casa do Senhor. Uns vão, e passam a morar em outras regiões. Outros vão anualmente, passam 20 dias, como nós temos feito. Vai lá, passa 20 dias prestando aquele serviço e retorna para suas casas. Outros têm um coração disposto, aberto para estar investindo. Outros todos os dias se ajoelham e colocam os missionários diante do Senhor. Então cada um de nós recebemos um chamado, independente de se nós vamos ou se nós temos pregado a palavra do Senhor aqui onde nós estamos fazendo a obra missionária. Amém? Todos nós já recebemos a ordem. Todos nós já fomos chamados. Mas e você? Tem feito o que com o seu chamado? Nós vamos ver agora alguns missionários da Bíblia que receberam o chamado. E nós vamos ver e aprender que muitas vezes nós estamos agindo como aqueles que não estão atendendo o chamado. Nós vamos lá naquele conhecido, no culto das crianças, que é Jonas. Em Jonas 1, versículo 2,
Diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Foi engraçado, né? Que aqui na grande comissão Deus fala: portanto, vão e façam discípulos. E aqui Deus fala para Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive, prega contra ela. Então, aqui nós vemos que Jonas recebeu um chamado. Nós conhecemos a história de Jonas. Deus foi até ele e falou: vá, e vá depressa. Né? Aqui na comissão, Jesus falou aos seus discípulos: vão e façam discípulos. E Deus falou para Jonas: vá depressa e pregue em Nínive. E Jonas, nós sabemos que Jonas, ele não foi, ele não obedeceu. No mesmo instante, ele fugiu do chamado. E muitas vezes nós estamos fugindo do nosso chamado. Às vezes você pensa assim: não, mas eu não tenho chamado para missões. Deus nunca me chamou para ir para longe. Não, mas Deus já colocou algo na sua mão para você fazer. Às vezes é limpar a igreja. E quando as pessoas chegam aqui, sentem aquele aroma agradável. E muitas vezes eu estou negligenciando aquilo que Deus mandou fazer. Às vezes você é a pessoa que tem que abrir a porta meia hora antes, para quando os irmãos chegarem, você estar com o seu sorriso, né, pronto para receber os irmãos. Então, muitas vezes nós negligenciamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E às vezes a igreja, como um corpo, não está funcionando muito bem, porque alguém está como Jonas, por diversos motivos. Né? A gente ensina para as crianças que Jonas fugiu porque os ninivitas eram cruéis, eles matavam, eles faziam muitas coisas terríveis. E a gente fala para as crianças, a gente ensina para os adultos que Jonas temia, e muitas vezes nós também estamos como Jonas, covardes e desobedientes, e não estamos cumprindo, ou porque no WhatsApp, quando você fala, não tem 5 curtidas, como tem para irmão, no Facebook, né? Muitas vezes qualquer coisinha está te aborrecendo, você está pegando o seu barquinho, ao invés de ir para ali, você está indo para trás. E assim Deus vai tratando o nosso coração nessa hora. E vai nos mostrando do que a gente tem fugido. Por que a gente tem fugido? Porque pessoas cruéis têm te apontado, mas você serve aqui. É para quem que você tem servido ao Senhor. Né? O seu coração tem ardido em fazer a vontade do teu Pai? Então Jonas pegou e fugiu. E nós sabemos a história de Jonas. Ele pegou aquele barco, veio a tempestade, pessoas que estavam naquele barco sofreram por causa da desobediência de Jonas. E Jonas foi lançado no mar, Jonas foi para a barriga do grande peixe, ele se arrepende, ora por 3 dias, e Deus dá uma segunda chance a Jonas para fazer a obra do Senhor. E quando Jonas chega naquela cidade, algumas coisas me chamam a atenção aqui em Jonas. O primeiro é no capítulo 3, versículo 3, que fala assim, ó. Tem gente que quando dirige, gosta de varão aí da sanfona, tem o pé pesado, mas Jonas não tinha carro. Né? E fala aqui no capítulo 3 que era uma cidade muito grande. Precisava de 3 dias para percorrer aquela cidade. Jonas, quando saiu da barriga daquele peixe, eu não sei não, eu não sei se ele saiu com tanta raiva de tudo que ele passou por um povo que não merecia. Às vezes a gente pensa assim, que eu estou passando tanta coisa, e às vezes eu nem tenho valor, e às vezes aquelas coisas que a gente fala, aí ninguém me curte, aí ninguém me ligou, não é? E Jonas foi para a barriga do peixe, ele ficou lá chorando, né? E orando e pedindo. Eu acho que quando ele saiu daquela barriga, ele saiu na bronca, né? Como dizem por aqui, arretado. Que demorava 3 dias para percorrer a cidade, ele percorreu em 1 dia. E 1 dia ele saiu com um foguete. Eu acho que ele saiu também pregando com tanta raiva que o povo falou: meu Deus, esse cara é muito louco. Eu acho que é verdade que ele está falando.
Porque diz no 3 que necessitava 3 dias, mas Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Imagine, eu fico pensando, eu penso muito em Jonas, porque eu sou muito parecida com ele em alguns momentos. Às vezes eu não quero ir, às vezes eu não quero me sacrificar, às vezes meu coração fica chorando, mas o Senhor continua amando. Mesmo sendo pessoas cruéis, mesmo sendo pessoas que matavam, torturavam todos aqueles que chegavam ali naquele lugar, a ponto de Deus falar: vou destruir. E aí Deus, que é amor, antes fala: vou lá mandar Jonas primeiro. Quem sabe, eles não se arrependem. Mas Jonas saiu e falou: olha, em Nínive, cadê? Daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Tipo assim, foi uma barriga do peixe. Não é que a gente faz assim? Às vezes a gente está fazendo tudo com tanto carinho, aí chega a liderança e fala: não é assim. Aí você fica: mas eu estou aqui me dedicando, eu cheguei 7 horas da manhã, e é mais ou menos assim. Jonas foi para a barriga e ele ficou lá se queixando, e ele saiu brabão e falando: essa cidade vai ser destruída. E aí ele falou com tanta força, que as pessoas ficaram atemorizadas, pensando: verdadeiramente esse homem está falando de um Deus poderoso. E aí ele diz que eles se arrependeram. No 8 diz que o rei ouviu falar, e ele deu uma ordem: cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com toda a sua força. Deixam os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Então eles temeram a Deus, eles se arrependeram, eles diante de Deus, eles se voltaram ao Senhor, ao Deus de misericórdia que nós conhecemos. E aí aquele povo se voltou para Deus. E Jonas, que estava bravo, que tinha ficado com peixe, que tinha sofrido, no versículo 4, ele declara aqui na palavra do Senhor, é declarado por que ele fugiu. Ele não fugiu porque ele tinha medo apenas. Ele fugiu porque ele achava que aquele povo não era digno da misericórdia de Deus. E ele se queixa com Deus e fala, Jonas, porém, no 4, versículo 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Ele disse, lá na casa dele, antes de pegar o barco para Tarsis, ele falou com Deus: eu sabia que tu é Deus de misericórdia e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois se arrepende. Então, ele, na verdade, ele não queria se dedicar àquilo que Deus mandou. Ele recebeu um chamado, mas ele não queria atender o chamado. E quando as pessoas estão nos bancos da igreja, como Jonas, por causa de coisas muito menores, estão com o coração entristecido, mesmo sendo chamado, mesmo Deus tendo dado uma ordem, eles estão entristecidos porque eles se esquecem aquilo que Carol falou ontem: nós servimos ao reino de Deus, mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo sofrendo. O que arde no nosso coração é o amor pela missão que Ele colocou nas nossas mãos, amém? O segundo missionário, o segundo chamado por Deus, a gente vai encontrar em Marcos 10, 17. Não vou entrar em detalhes, porque a gente conhece bem essas histórias, principalmente quem prega para as crianças, Eu peguei umas histórias que normalmente são bem usadas no ministério infantil, nas nossas aulas. E Marcos 10, 17 vai falar do jovem rico. Jesus
usa, né, esse momento para ilustrar para aqueles que estavam ali como é difícil alguém, um rico, entrar no céu. E nós vamos ver, vamos ler 10, 17, que diz, né, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus. Ele ajoelhou e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E é maravilhoso como o Evangelho de Marcos detalha algo que aconteceu nesse momento e que muitas vezes acontece, né, nas nossas vidas, na nossa caminhada. É no 21 que diz que Jesus olhou para ele e o amou. Então Cristo olhou para nós e nos amou, mesmo conhecendo as dificuldades que temos. Ele nos ama. E ele falou: falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Nós sabemos que Cristo, quando curava, encontrava com as pessoas no caminho, alguns ele falava: volta para sua casa, volta para sua cidade, e outros ele falava: siga-me. E ali tinham muitos seguidores, discípulos, pessoas que estavam ali caminhando com Cristo e o ajudando. E nessa passagem diz que Cristo olhou para aquele jovem, o amou e o chamou. Ele falou: faça assim, venda tudo, abra mão de tudo, né? Abra mão de tudo e siga-me. Hoje a gente lê essa passagem e nós vemos o que aconteceu, qual foi a decisão desse jovem. Ele recebeu um chamado. Cristo falou para ele: siga-me. Cristo poderia ter falado: olha, siga onde você está, volta para sua família. Mas Cristo o amou e o chamou. Só que ele, no 22, diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então ele, naquele momento, ele se entristeceu, porque ele estava apegado naquelas muitas riquezas. Ele poderia ter sido um jovem muito usado pelo Senhor. Poderia ser que ele tivesse cartas como Paulo teve, né? Porque Paulo abriu mão de tudo, abriu mão daquilo que ele acreditava com tanta força. Ele teve um encontro com o Senhor e ele deixou tudo. Poderia ser que esse jovem rico tivesse vivido uma grande experiência e nós íamos saber o nome dele quando nós abríssemos a Escritura, ia falar: e depois ele fez grandes coisas, mas não, ele não abriu mão. Então muitas vezes, ou nós estamos como Jonas, fugindo, como Jonas desobedecendo, como Jonas não sendo amorosos, não sendo piedosos, ou estamos como esse jovem, apegado àquilo que nós somos, àquilo que nós temos, àquilo que nós achamos, que nós, né? Mas ele deixou de viver grandes coisas com o Senhor, grandes experiências com o Senhor, porque ele estava apegado naquilo que era dele, naquilo que ele tinha construído. Então, que nessa tarde nós possamos olhar para os nossos corações diante de Deus, porque muitas vezes nós sempre dizemos para Deus como nós somos bons, como nós somos perfeitos, mas nós muitas vezes estamos sendo negligentes e fujosos como Jonas, estamos sendo apegados como um jovem rico, né? E nós estamos colocando a ordem das coisas da forma que a gente acha, né? Primeiro é isso, primeiro tem vários discursos que a igreja criou hoje, né? Que são grandes mentiras para poder
né? Porque se todos nós colocarmos diante de Deus, nos nossos corações, em primeiro lugar, Deus, a sua palavra, proclamar a sua palavra e a missão, todos nós estaremos trabalhando, produzindo, cada um fazendo a sua parte, e ninguém estaria cansado e sobrecarregado na obra do Senhor. Os missionários estariam lá na África, tranquilos, sem se preocupar se quando as crianças chegarem vai ter comida para dar, sem se preocupar se vão ter como pagar as despesas, sem se preocupar, porque aqui tem uma igreja trabalhadora arrecadando para que ele tenha um descanso, para que ele não tenha as preocupações da vida, amém? Quem dera que cada igreja fosse uma grande agência missionária, né, para dar o respaldo para aqueles que estão indo. E a gente pensa assim que a gente vê grandes pessoas, grandes homens de Deus. A gente pode citar alguns hoje, né, que nós conhecemos, que a gente vê, por exemplo, a pastor Calém, a pastora Cláudia. São pessoas que estão levando e arrastando pessoas aí, multidões com eles, para estar fazendo missões. Mas você acha que no coração deles, muitas vezes, quando coloca lá a cabecinha no travesseiro, não vem, às vezes, o medo, não vem o temor, não vem as angústias da vida, não vem. Mas o Senhor é aquele que levanta e sustenta todos os dias, às vezes mesmo com dor, às vezes mesmo sofrendo. O Senhor tem sustentado os servos dele na obra e na presença do Senhor. E Deus tem feito grandes coisas na vida dos servos dele. E nós vamos ver, para fechar, né, esse momento, depois nós estamos louvando mais o Senhor com essa música maravilhosa daqui, vocês estarem conhecendo um pouquinho dessa família linda que o Senhor tem levantado na presença dele. Nós vamos estar indo agora lá para o capítulo, né, de onde foi tirado o tema da nossa conferência, que é em João 4, e nós vamos ver uma outra missionária, uma mulher. Nós vimos Jonas, nós vimos os homens chamados, Jonas foi chamado, João Henrique foi chamado, e agora nós vamos ver a mulher samaritana. Vamos ler João 4. Nós conhecemos a história, né, da mulher samaritana. Jesus passou por Samaria e ele foi pegar água no poço de Jacó, e ali estava aquela mulher, e ele pede água a ela, e ela fala: por que você, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Né? Então era uma mulher que sabia das regras, sabia de como proceder, o que era certo, o que era errado. Ela questiona várias coisas a Jesus, e Jesus fala para ela da água viva, que ele era a água viva, a água que se ela bebesse nunca mais ela teria sede. Então Jesus apresentou a ela uma questão espiritual, uma transformação de vida, né? Algo que na alma dela ela não conseguia saciar, mas que a água da vida ia saciar. O Senhor Jesus era Deus diante dela, né? O Filho do homem, 100% homem, 100% Deus, estava diante dela e oferecendo a ela a água da vida. Ela estava ali naquele poço para pegar água, e ela conheceu não apenas a questão física, né, de matar a sede do corpo físico, mas ela matou a sede dela espiritual. Ontem Carol falou sobre a questão da missão integral, aquela missão que trata da questão física, mas que o principal é o espiritual, é trazer o reino de Deus diante das pessoas, amém? E a mulher, nós vamos ler o 4:9, que depois que ela entende que ela precisava daquela água, que Cristo profetiza sobre a vida dela, e que ela foi limpa pelo Senhor naquele momento, porque ela estava diante de Deus,
4:28, que diz: Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver o homem que me disse tudo o que tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então, aqui no versículo 28, diz o quê? Então, deixou o seu cântaro. Então, aquela mulher que havia ido ali pegar a água, era importante para ela ir buscar aquela água. Ela teve um encontro com a água viva. Cristo não falou para ela: vá lá e prega na sua cidade. Apenas ela recebeu a Cristo. Ela teve um novo nascimento. Ela experimentou da água viva. Ela se converteu, ela foi transformada ali por Cristo. E sem ao menos Cristo falar: vá e pregue, ela saiu regozijando na presença do Senhor. Ela largou o cântaro, tudo que ela tinha ido fazer ali, e ela foi diante da cidade e disse ao povo: venham ver o homem. Será que ele não é o Cristo? E ela saiu declarando, e aquela mulher foi uma grande missionária nas mãos do Senhor. Ela entendeu aquele grande amor de Cristo. O coração dela transbordou. Ela transbordou da presença do Senhor. E ela pregou na sua cidade. E no 4:39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Então aquela mulher saiu cheia, transbordando da presença do Senhor. E a minha oração nessa tarde é que você seja cheio da presença dele, independente das dificuldades, independente de tudo que vem de encontro, as faltas, a necessidade, que esse Cristo, que essa água, que esse alimento, que é o tema dessa conferência, que diz, Cristo diz: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Então que Deus nos encha dessa fome, que Deus nos encha dessa sede, e que nada nos atrapalhe de chegar diante das pessoas e dizer: o Cristo vai voltar, Ele vai voltar para buscar a igreja, Ele está perto para nos buscar. Seja como essa mulher samaritana. Cristo não deu ordem nenhuma a ela, Ele só ofereceu a água da vida. E se você recebeu a água da vida, se você é nascido de novo, apenas abra sua boca e testemunhe daquilo que Ele tem feito. Muitas vezes a gente se acha incapaz, mas eu tenho seminário, mas você tem talentos que Deus te deu. Uma das maiores necessidades no campo missionário hoje são jovens que dominam tecnologia para poder ir fotografar, divulgar nas redes sociais, as hashtags que os jovens sabem fazer. As maiores necessidades no campo são enfermeiros, médicos, que você ofereça ao Senhor com suas férias, 15 dias, 10 dias por ano, o que seja, mas faça a obra do Senhor. Demonstre o seu amor através da obra que Deus colocou nas suas mãos. Olhe para as suas mãos, não olhe para a mão do outro. Às vezes a gente está muito preocupado. Fulano é o líder, ele está fazendo tudo errado. Mas ele faz tudo errado, ele não sabe fazer. Mas aqui na sua mão, de repente tem para ser porteiro uma vez por mês e você falha. Então, cuide da
daquilo que está aqui na sua mão. Cuide daquilo que Deus colocou para você fazer. Porque quando você cuida e é fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Amém? Então que você seja como uma mulher samaritana, né? Como esse versículo tremendo que nós vimos. E o versículo tema, eu vou fechar com o versículo tema, que é 4:35. Uma palavra para você, uma palavra para mim nos nossos dias. Nós sabemos que Cristo está voltando e esse é o versículo tema. Interessante que nós tivemos uma conferência aqui na igreja e também foi falado nesse tema. Então, o Senhor tem nos levantado verdadeiramente para viver João 4:35, que diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Abra os seus olhos, amém? Abra os seus olhos para ver aí onde você está, enxergar aquilo que Deus colocou na sua mão, enxergar a obra que Deus tem na sua vida, onde você está. Ofereça o seu melhor para Deus. Você dá aula, dá a sua melhor aula. Arrume a sua sala, invista no seu ministério. Você prega, estude, ofereça o melhor para o Senhor. Você limpe da melhor forma. Você é o porteiro, dê o seu melhor sorriso. Você é enfermeiro, se levante na sua profissão, nas ações sociais, nos projetos sociais da sua igreja, na obra missionária, amém? E se você deseja ir, tenha fé, né? Nosso tema é o coração do missionário, a fé, a obediência, a prontidão para atender o chamado. Então, que Deus possa incendiar o seu coração nessa tarde, para que você atenda o seu chamado, atenda aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que você abra os olhos e veja que já é tempo da colheita. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vou estar orando com você. E você que recebeu a ordem, não fuja, não desista. Apenas beba água. Como é? Beba água viva e coma dessa comida. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus multiplique a obra das suas mãos. Que você possa semear em muitos corações, em muitos lugares. Eu vou estar orando pela sua vida, pelo seu coração. Se tem feridas, Jesus é o médico dos médicos, aquele que cura as feridas, aquele que nos tira lá da barriga do peixe, né? Nos dá um banho e fala: vai fazer a minha vontade. Meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do Senhor. Uma das coisas mais maravilhosas que tem no coração daqueles que foram chamados e entendem a vontade do Senhor, primeiramente, é amor a Deus, amor segundo a sua palavra, proclamar a sua palavra e amor pela missão. Mesmo que a missão seja dura, né? Como rapadura, doce, mas é dura. Mas a missão é maravilhosa, porque quando nós vemos os frutos, é algo maravilhoso colher os frutos e devolver ao Senhor. Pai querido, Pai amado, diante da tua presença eu quero orar por cada um dos teus filhos que assistiram, que estarão assistindo, que sejam alcançados por ti e pelo teu Espírito. O Senhor esteja visitando, Senhor, os missionários, Senhor, que muitas vezes os corações se entristecem, são abatidos, estão feridos, mas é o Senhor que trata, é o Senhor que ergue, o Senhor que provê todas as coisas. Ó Deus, abençoa os teus filhos, renova, cura aqueles que precisam ser curados, renova os que precisam de renovo. Ó Deus, e coloca de volta no centro da tua vontade aqueles que estão como Jonas se queixando.
Deus. Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar cantando aí mais 2 louvores. Vocês querem se apresentar? Deixa eu vou limpar aqui para dar mais, falar um pouquinho aqui da missão deles. Essa família, eles não são daqui da igreja, é de outra igreja. Aí eles fizeram uma música aí dizendo que vão voltando, né? A gente, no nosso coração, a gente não gostou dessa música. Mas se você tiver alguma dúvida sobre alguma cidade do sertão, não procure no Google. Eu dou o telefone do sanfoneiro. Ele conhece todas as cidades do sertão. Se você perguntar, eu falei, eu vou em Tabuleiro, conheço, já fui lá. Eu vou ir no sertão, eu conheço, já fui lá. Todas as cidades do sertão, ele já passou por lá. E o sertão está chamando ele de volta. E a gente fala, não vai ser dessa música não, o sertão está me chamando não. Mas é o Senhor que faz a obra, né? Glória a Deus. Vocês vão estar falando, louvando, encerrando. Eu já me despeço aqui. Um grande beijo, que Deus possa ter falado no teu coração. Em nome de Jesus. E ore por mim, ore por minha família, ore pelos missionários que estão no Nordeste. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde. Glória a Deus. As queridas, né, como eu vou falar, sou Damares. Felipe, Glória. Amém? Cadê José? E José, tá aqui. Daqui a pouco ele vai estar por aqui jogando triângulo, né? Vou deixar o Felipe falar como foi que iniciou, né? O Missão Rapadura. Na verdade, tínhamos sempre, nós três iniciamos tocando nas igrejas, né? E não tínhamos um nome. Até que Deus colocou alguém em nossas vidas. Felipe? Me colocaram para ir para uma viagem missionária a Pulso. Ela está falando de Jonas. Ele foi Uma viagem missionária. Pai, eu não vou não. Vai. Porque eu não tenho dinheiro. Quero ver se vão mandar ali agora. A gente vai pagar a tua passagem, tu vai. Nessa viagem, junto com o pastor Moisés Bandeira, a gente criou o nome Missão Rapadura. E onde ele discretamente plantou missões no meu coração. E hoje nós somos um grupo missionário, né? A gente sai do sertão, nas feiras, louvando, sem acústica, sem nada, louvando o nome de Jesus e buscando alma para o reino de Deus. Amém? Amém. É isso aí, né? Que o Senhor ele venha continuar a nos usar, né? A te usar. Que possa conectar o coração, né? Como vai falar, não precisa conectar o coração nessa tarde. Mas que o Senhor ele venha acalmar e venha te dar tranquilidade. Oh, Jesus.
Amém? E ela falou na música, é o seguinte, a história dessa música é a seguinte, a gente estamos há quase 3 anos aqui na capital e a gente passou 6 anos no total morando no sertão e Deus nos trouxe de volta. Só que Deus começou a colocar no nosso coração voltar para o sertão. Né? A gente tem projetos de música das igrejas, onde uma das igrejas é aqui. E eu estou falando para o pessoal, se prepara, porque Deus colocou no meu coração, eu vou embora. E me deu essa música aqui, vamos louvar agora. Né? O meu sertão, sou voltando para os seus braços. Dessa vez. Acabou?